Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de física Davi. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Davi, trabalho atualmente no Colégio Savassi, em Belo Horizonte, e devido à pandemia do coronavírus, nós professores estamos criando essa série de videoaulas com o intuito de dar continuidade no estudo de vocês, ok? Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre capacidade térmica. Essa aula ela é voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio, tá? E vai ser uma aula bem bacana. Eu fiz fiz um experimento, vou estar postando um vídeo aqui para vocês poderem estar assistindo. Vou passar um exercício no final e o conteúdo nesse meio tempo, ok? Além disso, pessoal, eu vou estar disponibilizando aqui duas coisas super importantes. Esse aqui é o meu e-mail. Para caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, pode estar me mandando que eu vou estar solucionando. Pode ser também algum exercício que vocês tenham feito e queiram mandar para mim poder estar corrigindo. E tô deixando também, pessoal, o nome do meu canal no YouTube. Se você pesquisar no YouTube, Davi Souza, professor biofísico, lá você vai encontrar o meu canal no YouTube com todos as minhas videoaulas. Se você perdeu a última aula, se você quer estar navegando no YouTube também e caiu no meu canal, pode estar vendo todas as videoaulas, ok? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar a aula de hoje, calorimetria, voltado para o segundo ano do ensino médio. Dentro da calorimetria, capacidade térmica, ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui por esse experimentozinho que eu fiz com meu colega Marino Canguçu. Então vamos lá. Vou dar play aqui. Vamos lá. Vocês vão gostar bastante. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Marino Canguçu, grande ator dos canais Disney, das teatros mineiros, de tudo mais, né, Marino? Exatamente. Eu não sei se eu vou estar aqui depois desse experimento, mas eu acho que eu tô aqui. Hoje a gente vai fazer um experimento sobre calorimetria, sobre calor específico. Para vocês, alunos do Savassi, eu vou usar o Canguçu aqui como minha cobaia, ok? Então vamos lá, Canguçu. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai encher esse balão um pouquinho. E eu vou virar esse elemento que eu tenho aqui, que é areia. Como vocês podem ver, ó, esse primeiro elemento que a gente vai usar no experimento aqui é areia. Enche um pouquinho o balão. Mexer. Isso. Tenta colocar isso aqui. Aqui dentro? Isso. Atividade isso. Isso aqui. Beleza, pode soltar. Vai pegar toda a areia aqui. Beleza? Beleza. Agora, enche esse balão. Minha boca não fecha. Enche esse balão. Pode encher mais. Eu tô com tanto medo que eu não sei. Tá bom. Tá bom. Pode amarrar ele e fechar o balão. Certo. Beleza, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, não sei aqui no fundo aqui, ó, a gente tem a quantidade de areia, ok? E a aula de hoje, ela é basicamente a gente descobrir o calor específico, as diferenças do calor específico de cada elemento. Então vamos lá. O calor específico da areia é um e da água vai ser outro, ok? Então vamos ver o que vai acontecer quando a gente aproximar esse balão com areia perto do fogo. Vai dar merda? Tem que ser eu? Pode ser. Você vai pegar a pontinha da areia e vai chegar pertinho da chama. Pode ir. Pode chegar, quase encostar.
Legal? Que ótimo! É isso que aconteceu, hein, galera? Essa é a ideia. Viram aí, né? Beleza. A gente viu que a areia, E que a gente também tem que ter, não pode ter problema de coração, que desmaia. tipo assim, a areia, ela tem uma... A gente, para poder mudar a sua temperatura, necessita de uma certa quantidade de calor, ok? Agora a gente vai fazer o experimento com a água. Vamos ver o que vai acontecer. Legal. Eu acho que eu vou ter que até aqui, ligar aqui de novo, né? Deixa eu só lavar aqui antes aqui, para eu poder ficar limpinho primeiro e não entrar areia. Vai explodir também. Né? Agora Não vai vamos não. lá. Sem quebrar o dente, né? Bonitinho. Vamos colocar a mesma massa de água dessa vez dentro do balão. A massa de água e de areia, a quantidade de peso de ambos era igual. Acende o fogo da massa. Isso deve mesmo. Continua. Como vocês podem ver, aqui ó, não sei se dá pra focar aqui ó, tá vendo aqui o balão com água? Deu pra ver? Agora você vai fazer a mesma coisa, vai aproximar do fogo a parte que tá com água. Não precisa de tremer não. Gostaria de mandar um beijo pra minha mãe. Não estoura. Por quê? Não sei se deu pra ver aqui. Não dá. Não vai estourar. Por quê? Essa é a pergunta. Por que não estoura, pessoal? Porque a densidade, a mudança de temperatura da água é uma e da areia é outra. A gente sabe que para fazer a água entrar em ebulição, a gente precisa aquecer ela a 100 graus Celsius, ok? Já a areia, ela tem uma capacidade térmica menor. Então, tipo assim, no deserto, por exemplo, ou ele vai absorver muito calor e vai fazer o balão estourar, ou se tiver, por exemplo, num deserto muito frio, a areia vai ficar muito gelada. Já a água não muda a sua temperatura facilmente. Ela só vai mudar a sua temperatura em certa temperatura. Então vamos lá, você tem aqui a primeira. Pessoal, eu falei uma cagada aqui. Na verdade, eu estava falando da areia. A areia, ela tem uma capacidade térmica baixa. O que é? Ela não consegue nem reter calor e ela perde o calor muito fácil. Então, no deserto, vamos pegar, por exemplo, a areia do deserto do Saara. Na verdade, o sol, durante o dia, vai estar batendo lá bem exposto. Então, durante o dia no deserto, faz muito calor. E durante a noite, como não tem incidência da luz solar, faz com que fique muito frio. Então o deserto ele vai variar sua temperatura de forma assim bem grande, tá? Eu dei uma vacilada e falei errado, deu uma confusão, mas vocês perdoam. Então a capacidade térmica é isso, cada elemento, né, precisa de certa quantidade de calor específica para que uma caloria mude em 1 grau a sua temperatura. Dando continuidade na explicação. A água não muda a sua temperatura facilmente. Ela só vai mudar a sua temperatura em certa temperatura. Então vamos lá, vocês verem. Essa água tá aqui bem pertinho. Vou aproximar, ó. Tem encostar, ó. Nada aconteceu. Legal, né? Pessoal, o experimento de hoje acaba aqui. Agora eu vou explicar o conteúdo na sequência desse vídeo. Deixa seu Insta para as meninas te seguirem, para os alunos te seguirem. Marino Canguçu, sem o C cedilha, né? É só vocês me seguirem. Valeu. Aí, ó. Esse é top. Como deu pra ver, ó, o balão até queimou.
É verdade, né? Pode dar pausa. Aí, pessoal, vocês entenderam basicamente como é que funciona. Então, a ideia principal é sempre entender a capacidade térmica. E vocês vão ver na continuidade aqui do conteúdo que é bem simples, é só uma matéria bem tranquila, mas que, igual eu falo, vocês têm que saber para não fazer confusão, ok? Dando continuidade aqui, pessoal, eu separei essa imagem. Como vocês podem ver, isso é um trabalhador, né, operando uma máquina de solda. Eu podia colocar esse exemplo, ou colocar uma foto de um rapaz operando um esmeril, também daria na mesma ideia. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo esse monte de como que isso chama? Faísca. Esse monte de faísca aqui voando. Então, vocês me perguntam, professor, o que vai acontecer o que vai acontecer com o homem se uma faísca dessa cair no seu corpo? Essa faísca é quente, né, professor? Eu vou responder assim, sim. Essa faísca aí deve ter em torno de 500 a 1000 graus Celsius. É uma temperatura muito grande, ok? Mas, aí você pode pensar assim, pô, mas uma faísca a 1000 graus Celsius caindo na pele de um soldador deve queimar e deve fazer um estrago grande, né? Eu vou te falar, pessoal, não. Por que isso acontece? Por conta da capacidade térmica, pessoal. Esse tipo de faísca, ela não tem uma grande capacidade térmica. Então, depois que ele pingou a solda e essa faísca voou, essa faísca vai começar a perder temperatura, perder muito rapidamente, fazendo com que na hora que tenha o contato com a pele do rapaz, não gere grandes queimaduras, não vai gerar nenhum tipo de queimadura grave. Pode deixar aquecido no lugar, pode, mas queimar isso não vai acontecer. Eu imagino que todos vocês já devem ter visto alguma vez na vida alguém trabalhando com solda, ou até mesmo vocês já devem ter feito algum trabalho assim, brincando, de soltar faísca e voar aquela faísquinha. O que isso acontece? A capacidade térmica é baixa da faísca. Da hora que ela tem o contato, que ela voa até o contato dela com a pele, ela vai sofrendo um resfriamento e na hora que tem o contato, ela chega numa temperatura praticamente ambiente, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui, vou explicar aí basicamente como que funciona. A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Matematicamente, essa grandeza é fruto da razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um objeto qualquer. Pessoal, como vocês podem ver aqui nessa fórmula, a capacidade térmica, que vai ser o Czão, aqui, um pincel aqui. Vamos lá, pincel. A capacidade térmica, ela vai ser igual a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Conta bem simples, pessoal. Vocês vão ter os dados e vão simplesmente ir trocando os valores e montar a equação. Então, eu vou repetir de novo para poder fixar.
A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Matematicamente, essa grandeza é fruto da razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um objeto qualquer. Fórmula como é: Czão é igual a Q dividido por ΔT. Nesse caso, ΔT significa variação de temperatura, o Qzão vai ser a quantidade de calor e o C vai ser a capacidade térmica, que vai ser o produto final. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que quando a gente for descrever a capacidade térmica, a gente pode usar 2 tipos de temperatura, 2 tipos de escalas termométricas, desculpa. A gente pode utilizar a escala Celsius e a escala Kelvin, ok? Por que essas duas, Davi? Porque essas duas escalas, pessoal, elas são centígradas. Elas possuem 100 unidades, entendeu? É isso, tá bom? Dando continuidade, pessoal, a gente vai falar agora da relação com a massa do corpo. A capacidade térmica pode ser escrita em função da massa do corpo. Para isso, devemos substituir na equação anterior a equação para a determinação de quantidade de calor cedida ou recebida de um corpo, ok? Foquem nessa ideia aqui principal. Opa, aqui não. Czão, que vai ser o calor, a capacidade térmica, ok? Ela é igual a quantidade de calor sobre a variação do tempo. C, pessoal, a capacidade térmica, ela também pode ser descrita da seguinte forma. Deixa eu fechar aqui. A capacidade térmica, ela também pode ser descrita da seguinte forma. Capacidade térmica é igual a massa vezes o Czinho, que é o calor específico, dividido sobre a variação vezes a variação de temperatura sobre a variação de temperatura. A gente pode vir aqui riscar esse por esse. E a gente vai ter um cálculo simples. Calor específico. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Algumas questões, pessoal, vão dar o calor específico. Por exemplo, o calor específico da água é 1. A gente precisa de 1 grama de 1 grau Celsius, 1 grama de água, de substância, para poder aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ok? Então, cada elemento vai ter o seu valor correspondente para poder aumentar a sua temperatura. Então, basicamente, isso aqui é isso, ok? Czão, que é a capacidade térmica, é igual a massa vezes o calor específico. Vocês vão entender mais para frente na hora que a gente fizer o exercício prático, ok? Mas vamos dar continuidade aqui. Nessa equação, a capacidade térmica de um corpo qualquer é definida como produto da massa do corpo M, pelo seu calor específico Czinho, que é o C minúsculo. Característica do material que compõe o corpo. Então, cada corpo vai ter uma característica no seu material, ok?
Pessoal, o site Brasil Escola, ele disponibilizou um mapa mental sobre a capacidade térmica. Vocês podem estar entrando lá para poder estar baixando, tá? Mas eu estou disponibilizando ele aqui também, ó. Cada parte fala, como vocês podem ver no meio tem capacidade térmica. Tem a sua descrição, né? Czão é o calor específico, M é a massa, o calor específico. Vamos subir aqui mais. Então, assim, é bem legal, porque esse tipo de mapa mental, ele vai estar te ajudando a correlacionar grandes fatores, ok? Pessoal, eu preciso que vocês entendam duas coisas. A primeira coisa super importante é um alerta, né? Eu vou deixando em cima da minha fotinha bonitinha a palavra destacada capacidade. Pessoal, a palavra capacidade pode passar a ideia de que um corpo possui um limite máximo de calor, que pode ser recebido ou absorvido. Essa ideia está errada. Por mais que o termo utilizado seja capacidade térmica, não há limite para a quantidade de calor que pode ser trocado por um objeto. Por exemplo, tem como a gente medir a capacidade máxima de algo? Não. A capacidade mínima a gente sabe, que equivale a menos 273 graus Celsius, que é o famoso 0 Kelvin, ok? Agora, a temperatura máxima, não existe um limite, então pode ser de 0 a infinito. Então, assim, não tem como se medir, ok? Até aqui tá tranquilo, pessoal? A aula de hoje, esse conteúdo ele é bem tranquilo, entendeu? Ele tá na ideia de calorimetria. Ele basicamente é um dos últimos itens que são cobrados no ensino médio referente a esse conteúdo. Então, assim, tenho certeza que vocês já dominaram ele de forma bem tranquila. Então é isso. Vamos lá, vamos fazer esse exercício A. Vou fazer esse exercício A e B. E aí depois eu vou estar fazendo com vocês, eu vou passar um para casazinho. A gente vai inverter alguns valores ali e vai colocar para vocês ficarem fazendo, ok? Então vamos lá, pessoal. Suponha que um corpo de 40 gramas precisa receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 para 20 graus. Então vamos lá, vamos pegar o pincelzinho aqui. Vamos fazer aqui primeiro a equação. Czão é igual aqui sobre delta teta. Beleza? Qual que é o valor do seu Qzão? Esse pincel 100 sobre qual que são os valores da variação de temperatura? 20 menos 15. A gente vai ter 100. A gente vai ter aqui 100 sobre 5, ok? Vou corrigir aqui 100. Opa! Eita! 100 sobre 5. 100 sobre 5, quanto que dá, pessoal? 100 sobre 5 é 20. Então a gente sabe que a capacidade térmica
desse corpo vai ser 20 calorias. 20 cal grama barra grau Celsius, ok? O calor específico da substância que constitui esse corpo. Então vamos lá. Agora a gente quer saber o calor específico. Deixa eu vir para uma tela aqui mais escura que uma lousa. Prontinho, pessoal. Coloquei aqui um fundo branco para poder ficar mais fácil. Vamos voltar aqui na pergunta. Voltar aqui na pergunta. Suponha que um corpo vamos lá. Suponha que um corpo de 40 gramas precise receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Essa a gente já fez. E viu que a capacidade desse corpo, a capacidade térmica desse corpo é igual a 20 caloria barra graus Celsius, ok? Agora a gente quer saber a parte 2. O calor específico da substância que constitui o corpo. Então vamos lá para o cálculo, pessoal. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vai ser repetir a fórmula, ok? Então vamos lá. Czão é igual a massa vezes C, ok? Qual que é o calor específico, que foi a primeira soma? Aqui vai ser 20. O calor específico vai ser 20, ok? Qual vai ser a massa? A massa vai ser 40. A questão deu lá pra gente como massa 40. Vamos voltar lá na questão para vocês verem que é 40 mesmo. Massa 40. A capacidade térmica 20 calorias, ok? 20 cal. Então, pessoal, aqui a gente já tem duas questões praticamente prontas, entendeu? C é igual a M vezes C. O valor de C, que é o calor específico, vai ser 20 e o da massa vai ser 40. Esse vezes, o que a gente vai fazer? C vai ser igual a 20 dividido por 40, ok? Vou riscar 0 com 0, 2 e 4, a gente vai ter 1,2, ok? Ou 1,2 é a mesma coisa que meio, ok? Então, o Czão vai ser igual a 0,5 caloria grau Celsius. Deu para pegar aí? Espero que sim, hein? Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo exercício. Só que agora a gente vai mudar a quantidade de caloria. Nesse exercício que eu vou estar pedindo para vocês, nós vamos mudar a quantidade de caloria, ok? Nós vamos trabalhar, vamos fazer o exemplo com 200 calorias. Ficou ruim? De novo, vamos aqui, ó. 200 calorias, ok? Vamos riscar aqui. Vocês vão fazer a mesma a questão A e B,
Só que vocês vão inverter os valores, ok? Em vez de 100, fazer com 200, tá bom? Pessoal, a aula de hoje ela vai estar ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, pode ir me mandando tanto por e-mail quanto comentando nos vídeos do YouTube, tá? Fiquem com Deus. Essa pandemia, graças a Deus, já está acabando. Minas Gerais está fazendo um ótimo trabalho. Assim, o ideal era não morrer ninguém, né? Mas a gente está com uma taxa de mortalidade muito baixa e isso é importante. E agora, se Deus quiser, a gente vai começar a ter a voltar à vida, né? Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem na próxima aula. Tchauzinho.